Pai Celestial, como é bom crer em Ti, Senhor, porque não há nenhuma decepção quando cremos em um Deus que cumpre Sua palavra. E nesta manhã nós estamos aqui, ó Deus, porque a Sua palavra é fiel e verdadeira. Rogamos a Ti que abençoe, ó Deus, continue abençoando. Receba, ó Deus, o louvor da Tua igreja, os hinos que foram entoados, Pai, que cheguem diante do Senhor como um cheiro suave. Pai Santo, nós agradecemos pela cruz, nós agradecemos pelo sangue, nós agradecemos, ó Deus, pelo caminho que foi aberto para nos dar, ó Deus, acesso ao Calvário. Obrigado, Senhor. Esse caminho do Calvário nos dá acesso à Tua presença, Pai. Agora pedimos a bênção sobre a palavra que será lida. Pedimos a unção e a inspiração, Pai, porque só o Senhor pode nos dar um bom momento nesta manhã. Que nada impeça o Senhor de cumprir o seu propósito. Perdoe nossas falhas, Senhor, e cobre-nos com Teu sangue. Unja cada coração para ouvir a palavra. E abençoe, ó Deus, aqueles através da internet que participam juntamente conosco. Senhor, que seja uma manhã especial para todos nós, pois lhe pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. As crianças já desceram? Vocês podem descer a escolinha delas, né? Convido os irmãos para abrir as Bíblias em 1 Coríntios 11, versículo 1. É assim que Deus possa continuar abençoando a todos. Também damos boas-vindas aos nossos visitantes, né? Temos irmãos ali, os pais do irmão Laudenir, né? Deus abençoe a todos que são bem-vindos no nosso meio, né? Também saudamos a todos os irmãos através da internet. Desejamos que Deus ricamente vos abençoe. Nós vamos falar nesta manhã sobre um tema, e o pastor Darcy chegou essa semana, né, da África, então à tarde ele estará contando para nós alguns testemunhos e pregando também no culto da noite, amém? Eu creio que todos os irmãos estão ansiosos para ouvir, né, porque vocês oraram, nós oramos, e nós queremos saber. E eu já ouvi algumas coisas que ele me passou, realmente Deus esteve bem presente, Deus abençoou de uma maneira especial, e nós damos honra ao nosso Deus, né? Porque Jesus disse, quando o Evangelho for pregado a todas as gentes, então virá o fim. E nós estamos nos aproximando para esse fim, porque sabemos que a mensagem já está chegando até os últimos recantos dessa terra, né? Você diz, mas todas as pessoas terão que ouvir sobre a mensagem? Não, o eleito vai ouvir, né? O eleito vai ouvir. Mas e aí os que não ouviram? Eles têm a obrigação de procurar saber, porque Deus deu a cada um a consciência, e na alma de cada um, o profeta disse que Deus não leva o homem a julgamento sem antes adverti-lo. E alguns testemunhos que a gente sabe de pessoas que a mensagem chegou na vida deles, e você provavelmente tem esse testemunho, essas pessoas, em algum momento, elas clamaram a Deus, Senhor, envia a verdade para mim. Senhor, eu não quero ser enganado. Senhor, como alguém disse, envia o Espírito da verdade para que me guie na verdade. Então, todos esses que procuram com sinceridade, Deus, de uma forma ou de outra, faz com que esta mensagem chegue na vida deles, né? Amém? O eleito, ele ouvirá. E, de uma maneira ou outra, o Evangelho estará disponível a todas as gentes, né? Em todos os cantos da terra, o Evangelho tem chegado, seja por via da internet, todos têm acesso de uma forma ou de outra, e ninguém naquele dia, todos estarão inexcusáveis, né? Ninguém poderá dizer, Senhor, eu não sabia, eu nunca ouvi falar, eu não tive a oportunidade de saber. Deus tem provido o meio para que todos saibam, né? E eu
Ia contar um testemunho aqui, mas deixar que o pastor Darcy conte, né, ali do Portugal, para ver como Deus tem abençoado através desse canal da internet, dessa forma que Deus tem provido, né? Mas à noite nós vamos ouvir. 1 Coríntios 11, versículo 1. Eu citei para os irmãos e não procurei. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos dizer todos juntos? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos ao Senhor, lemos a Tua palavra e agora vamos até o autor dela, pedir que o Senhor a vivifique e que somente a influência do Teu Espírito tenha poder sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero, nesta manhã, falar algumas coisas aos irmãos. O título da mensagem é Atitudes do Profeta. Atitudes do Profeta. E eu creio que é um tema que realmente devemos sempre procurar olhar para as atitudes do nosso profeta, porque as atitudes dele são uma mensagem para nós. O pastor Febroni sempre tem me dito, ele disse, se em algum momento você chegar em uma encruzilhada e você não souber, não ter uma resposta como agir naquela hora, ele disse, você pare e lembre do irmão Brana e pense como que ele agiria nessa situação. E em poucos momentos você terá a resposta. Porque nós conhecemos a natureza do nosso profeta e, claro, se você lê a mensagem, você conhece. Você sabe, você conhece o linguajar dele, as maneiras dele. E ele foi um exemplo bem recente que Deus nos deu, um exemplo realmente de alguém que não só pregou a palavra, mas viveu a palavra, viveu a mensagem no seu conteúdo completo. Então, você pode parar e você diz, como que agiria o profeta de Deus diante a este assunto? E logo você vai lembrar de alguma história que ele conta, alguma coisa que aconteceu, e você vai ter ali uma resposta. Não, eu não posso ver o profeta de Deus agindo desta maneira. Então, eu não vou agir assim. Amém? Então, quando nós temos, e o apóstolo Paulo, ele teve a autoridade para dizer para a igreja, sede meus imitadores. Às vezes as pessoas, elas dizem, criticam, dizem, vocês estão olhando para um homem. Olha, vocês crêem num homem. Eu, às vezes, digo, numa forma de brincadeira, eu digo, num macaco é que nós não cremos. Nós temos que crer realmente em homens enviados por Deus. E Deus trabalha através dos seus vasos. Agora, nós não confiamos no homem, mas no ministério de Deus através daquele homem. E tem pessoas que dizem, eu fui na igreja e estava muito bem o culto, até que falaram no Brana. Não conseguem pregar sem falar no Brana. Aí eu pergunto, como que eu vou falar do dilúvio sem falar em Noé? Se eu for falar sobre o dilúvio essa manhã, eu não consigo falar sem citar Noé, porque Noé foi o mensageiro, o profeta, que veio preparar o povo para se escapar do juízo do dilúvio. Se eu for falar da primeira vinda de Jesus, eu não consigo falar sem citar João Batista, que foi o homem que Deus enviou como precursor para anunciar a vinda e preparar o povo para receber. E se eu vou falar da segunda vinda de Cristo, que é o que nós estamos esperando, eu não consigo falar sobre isso sem apontar Malaquias capítulo 4, o profeta Elias, que haveria de vir antes do grande e terrível dia do Senhor, para levar a fé dos filhos de volta aos pais. Então, não é que nós, claro, né, nós não adoramos o homem e nem mesmo seguimos o homem, a pessoa do homem,
mas o ministério que Deus fez através do homem. E aquele ditado que diz, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, é assim, né? É um ditado que não cabe para nós como cristãos. Porque nós não podemos dizer, vamos fazer o que o irmão Brana disse, mas não podemos fazer o que ele fez. Não, o profeta diz, o mensageiro e a mensagem são um. Vocês já viram dizer isso? O mensageiro e a mensagem são um. Você não pode ver João Batista falando uma coisa e vivendo outra. Você não pode ver Noé falando uma coisa e vivendo outra. Que tal Noé falando, arrependei-vos de vossos pecados, entrem na arca, e ele mesmo não se arrepender e ele mesmo não entrar na arca, né? Então, eu creio, o profeta disse, o irmão Brana disse, pregadores, vivam os vossos sermões. E se há uma coisa que nós podemos, pela graça de Deus, e vocês não pensem, irmão, que foi pouca a batalha de Satanás para manchar o ministério do irmão Brana. Satanás lutou até o último segundo, até o último suspiro de vida do profeta, para fazer ele se enroscar em alguma coisa, para que ele pudesse usar aquilo para depreciar esta mensagem. Mas Deus o guardou. Ele era um homem como nós, mas Deus o guardou para que tanto a mensagem como o mensageiro fossem limpas, para que hoje você pudesse saber, o caminho para o céu é por aqui. Amém? E nós adoramos a Deus por Ele ter provido para nós esse caminho, esta mensagem do tempo do entardecer. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, diz que no tempo do entardecer haveria luz. E essa luz veio. E essa luz está em minha vida, está na sua vida. E esse o cumprimento de Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu. Essa voz me chamou. Chamou você, tirou você do sistema religioso, do engano, da confusão e trouxe para onde? Para uma outra denominação? Não. Para a mensagem. A mensagem é Cristo. Longe de alguém pensar que a mensagem seja mais uma igreja, que a mensagem seja mais um grupo. Não, a mensagem é Cristo. Eu falava ontem ali no Noá, eu disse, Lutero nunca trouxe uma denominação, Lutero trouxe uma mensagem. Depois da morte dele é que as pessoas criaram uma organização e formaram a igreja luterana. Wesley nunca trouxe uma denominação, Wesley trouxe uma mensagem, que era santificação. Depois da sua morte, o povo denominou e formou a igreja metodista. E os pentecostais, os pais pentecostais, aqueles homens que Deus enviou, vamos dizer, falando mais propriamente em nossa nação, por volta de 1918, entra ali por Belém, Daniel Berg e Gunnar Wingler, trazendo uma mensagem pentecostal de ponta a ponta dessa nação. Eles nunca vieram trazer a Assembleia de Deus para o Brasil. Eles vieram trazer uma mensagem para essa nação, ensinando que a mensagem pentecostal, crer nos dons e no batismo do Espírito Santo. Depois da morte deles, foi que as pessoas se organizaram e formaram grupos pentecostais com seus estatutos, e ao formar esses sistemas, eles excluíram Deus para fora, porque Deus não fica dentro de um sistema. E o nosso profeta, o irmão Brana, não veio trazer uma denominação, uma religião chamada a mensagem, ou tabernáculo, ou alguma coisa assim. Ele veio trazer uma mensagem. Deus deu a ele uma mensagem para pregar ao mundo. Quando ele pensou que ele iria ficar concentrado em Jeffersonville, na igreja que Deus deu graça para ele iniciar ali, aquele tabernáculo, Deus mostrou uma visão para ele em um púlpito pairando sobre o ar e disse, o teu púlpito é o mundo. Foi aonde ele colocou o irmão Neville para pastorar a igreja, e ele foi ao mundo anunciar esta mensagem. E aí ele disse assim, eu nunca trouxe uma mensagem para fazer com que as pessoas me sigam, ou criar uma confraternização ao meu redor. Nunca tive esse interesse e nunca o terei. Mas ele disse, tenho sim um interesse em criar um relacionamento entre o homem e Deus. Esta foi a mensagem de Malaquias 4. Levar a noiva a este relacionamento com Deus, a essa intimidade com Deus, que nos dará fé de arrebatamento. E
a mensagem e o mensageiro se tornaram uma coisa só, porque aquilo que ele pregou, ele viveu. E Satanás não pôde apontar o seu dedo e dizer, ele falou isso, mas viveu aquilo. Você olha na história e o que nós admiramos na vida dele, que ele nunca, um homem naquela qualidade de dom e de ministério, nunca escondeu suas falhas. Quando às vezes tem pessoas que só querem mostrar o lado glorioso da sua vida, né? E o lado obscuro esconde. Não que houvesse algum lado obscuro na vida dele, mas como homem, como humano, ele tinha suas falhas. E sempre, assim como ele falou de dos seus bons testemunhos, de suas qualidades, ele também falou de suas falhas. Leia a mensagem História da Minha Vida e tantas mensagens, você vai ver ele falando, eu menti, eu fiz minha esposa mentir. Mas nós já vamos entrar nesses assuntos aqui. Então, ele disse, aprendam com os meus erros. Aprendam com os meus erros. E diz um ditado que a experiência é como um pente. E o pente você adquire, diz que é como um pente que você adquire quando não tem mais cabelos. A pessoa ficou careca, aí conseguiu o pente. Aí não tem mais, vai pentear o quê? Aí ele vai tentar pentear o cabelo do outro. E assim é a experiência. A pessoa, quando adquiriu a experiência, ele não consegue usar para si mesmo. Aí ele tenta usar a experiência para o outro. Aí o outro diz, calma aí, eu vou conseguir meu pente. Não preciso da tua. Mas quando ele conseguiu o pente para ele não tem mais cabelo também. Entende? Então, a experiência, agora, eu acho que é saudável você aproveitar o pente do outro enquanto você tem cabelo, enquanto você não tem pente ainda. Então, você evita de cometer erros, quando você aprende com os erros dos outros. Quando você olha e diz, o profeta diz, eu errei aqui, você diz, sabe de uma coisa? Então, eu vou fazer diferente disso aqui. Se ele disse que fez assim não deu certo, por que eu vou querer tentar da minha forma, né? Mas vamos aqui para nós ganhar tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele pôde chegar diante do povo e ele disse, sede meus imitadores. Parece uma arrogância, né? Mas não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo sabia, se as pessoas imitarem a minha fé, eles estão imitando a Cristo, porque eu estou seguindo a Cristo. E hoje, o exemplo mais presente que nós temos é a vida do nosso profeta. Para nós imitar, para nós seguir, para nós olhar. E é disso que eu quero falar, sobre algumas atitudes, né? Porque são tantas as boas atitudes, até inclusive eu fiz alguns calendários, fizemos aquele calendário de uma folha só, que eu coloquei aquela história, uma lição de atitude, quantos lembram? E você olha aquelas atitudes de alguém que viveu aquilo. Quando ele gostava muito de caçar, e aí então ele estava caçando, e é como aqui nós temos aqui no Rio Uruguai, tem uma data do ano, que se comemoram ali a questão do peixe aí do Rio Uruguai, que é o dourado. Então eles dão um prêmio, não sei se fazem isso ainda, mas faziam, né? Dão um prêmio para quem pegar o maior dourado. E lá era a questão seguinte, quem caçasse o maior javali ganharia um prêmio. E o prêmio era um rifle. E o profeta lutou o dia todo ali, e no final do dia ele conseguiu matar um javali dos bons. Vocês lembram da história, né? E os irmãos que estavam com ele ficaram impressionados. Irmão Brana, esse é o maior javali que nós vimos. O senhor vai ganhar o prêmio. E eles jogaram o javali em cima da picape e saíram rápido, porque estava encerrando o horário para entregar os seus troféus, suas caças, né? E como o horário já estava se encerrando, o irmão Brando encostou a picape em frente ao local, desceu primeiro e disse, enquanto eu entro para ver se ainda há tempo de nós apresentar a nossa caça, vocês vão descendo o bicho. E quando o irmão Brando desceu assim, que ele passou pela escadaria do local, tinha um senhor sentado assim,
E o irmão Brando disse, não encerrou o horário ainda? E o velho disse, por enquanto, não encerrou, mas por enquanto o meu é o maior. Toda a urgência acabou naquela hora. Ele parou, olhou para o velho, uma espingarda velha amarrada com arame, e o velho esperando ali, porque ele era, até o momento, que tinha pegado a maior caça. O irmão Brando se assentou ao lado dele, e os irmãos foram descer a caça, ele fez sinal para não descer. E ele ficou cuidando do horário. Quando bateu o horário, ele se levantou e deixou o velho conquistar o seu troféu. E os irmãos ficaram nervosos. Irmão Brando, o que é isso? O senhor tinha o maior caça, certamente o senhor ganharia. Ele disse, irmãos, aí ele contou a história do velhinho, com a espingarda amarrada com arame, e aí os irmãos tinham uma outra explicação. Mas, irmão Brando, o senhor poderia descer o seu javali, o senhor pesaria, ganharia o prêmio, seu nome ia para o livro dos recordes, e o senhor dava a espingarda para o velhinho, e o assunto estava resolvido. O irmão Brando diz, eu pensei nisso. E eu fiquei esperando, se alguém trouxesse uma caça maior do que a dele, eu apresentaria a minha e daria o rifle para ele. Aí ele conclui e diz, mas sempre é melhor você conquistar por você mesmo. Agora, isso é atitudes. Você diz, para mim seria fácil, mas para ele, que era o hobby dele caçar, ele teve que realmente se sacrificar para poder dar o prazer para alguém. Por isso ele diz na mensagem, e você vê que não era só força de expressão do irmão Brando, palavras de efeito, mas eram palavras vividas, quando ele diz assim, vida eterna é viver para os outros. Não eram palavras de efeito, irmão, eram coisas que ele aprendeu no dia a dia, no seu ministério, viver para as pessoas. Amém? Mas vamos aqui, vamos continuar, né? Eu quero ler alguns parágrafos, porque, como eu disse, se temos um exemplo recente a seguir é do nosso profeta. Seguir um homem que seguiu a Deus é a mesma coisa de seguir a Deus, né? Agora, o profeta, ele nasceu, né, sobre algo especial, ele cresceu protegido sobre esta unção de Deus, por isso nós devemos nos agarrar em seus exemplos. Nós sabemos onde estamos pisando quando nós olhamos para os exemplos do nosso profeta. E no parágrafo, eu tenho aqui, impresso aqui, da mensagem, o absoluto, parágrafo 132, 134, um dos exemplos, atitudes que nosso profeta teve, vamos dizer assim, principal, foi a atitude de sinceridade. E se Deus exigiu dele sinceridade, o que vocês acham, nós como seguidores dessa mensagem? Deus exige de nós a mesma coisa. Sinceridade para com Deus, sinceridade para com as pessoas, sinceridade para com nós mesmos, sinceridade para com a família. Porque quando, vocês sabem, né? Ele nasceu sobre aquele sinal misterioso, aquele sinal sobrenatural acompanhava a vida dele, ele tinha visões, as visões se cumpriam. Como ele era de uma família que não era cristã, ele estava totalmente confuso com todos aqueles sinais. E aí ele se uniu à Igreja Batista, de princípio, e ele então não tinha alguém mais apropriado para buscar um conselho, a não ser o seu pastor da Igreja Batista. E quando ele chegou lá na Igreja Batista e contou para o pastor sobre as visões que ele tinha, sobre as coisas sobrenaturais que aconteciam na vida dele, aquele pastor olhou e disse, Billy, isso tudo é do diabo. E isso levou ele a ficar mais em desespero, porque ele disse, eu amo a Deus, eu não tenho nada a ver com o diabo. Mas ele não sabia como entender aquelas coisas sobrenaturais. E isso foi levando sua vida, foi passando o tempo, até que quando ele se casou, mais tarde, vocês lembram, ele trabalhava como patrulheiro, e ele chegou do trabalho, e quando ele chegou em frente à casa, havia uma árvore em frente à sua casa, e quando ele foi entrar, aquele mesmo vento sobrenatural, que soprou naquela árvore quando ele tinha 7 anos de idade, disse, nunca bebas, nem fume, nem corrompa o teu corpo, porque quando fores mais velho, terei uma obra para ti.
E cada vez que ele era tentado a agir contrário a esse ensinamento, aquele vento soprava sobre ele. E ele não conseguia fazer as coisas erradas, porque aquela atmosfera lhe seguia. Então, quando ele foi entrar ao meio-dia para almoçar, aquele vento veio sobre a árvore, e ele então meio que desmaiou ali, porque o sistema nervoso, e a esposa correu, acudiu ele, e ele disse assim, é o seguinte, eu vou entrar a mata dentro, ele tinha uma caverna onde ele ia orar, e se eu não voltar em 3 dias, você liga para a companhia onde eu trabalho, manda colocar um outro no meu lugar, porque eu não volto, enquanto Deus não me disser a razão dessa vida estranha que eu levo. E quando ele entrou ali naquela mata, e ele sabia como patrulheiro, ele patrulhava as matas e cuidava as redes elétricas ali, e também era um guarda florestal, né? Cuidava para multar as pessoas que caçavam ilegalmente, e ele ganhava, e ele era pobre e ganhava por comissão de multa. Mas sabe quantas multas ele aplicou durante o tempo de trabalho dele? Alguém lembra? Nenhuma multa. Quando ele encontrava um caçador ilegal, ele sentava-se com ele e lhe aconselhava. Ele ensinava as boas maneiras e a pessoa saía agradecido, sem ser multado e sem cometer mais aqueles delitos. E ele precisava, vocês conhecem a vida dele, ele precisava. Então são atitudes que nós vemos na vida do nosso profeta. Uma pessoa realmente que tinha o dom de educar as pessoas, de transformar as vidas, mesmo lá no seu próprio trabalho. E ele então, como guarda florestal, ele sabia de uma caverna secreta que ele só conhecia. Deus fez, inclusive Deus fez para ele. Vocês sabem disso. Havia dentro da caverna uma mesa feita de pedra que o próprio Criador fez. Uma pirâmide sobre o teto da caverna, apontando para a estatura do varão perfeito, como ele nos ensina nas mensagens. Outro dia alguém me mandou um e-mail preocupado porque disse que convidou alguém para ir à igreja. Esse alguém chegou na igreja e viu a estatura do varão perfeito e disse, olha, mas eu vi na igreja de vocês o símbolo da maçonaria. E ele disse, eu quero. Daí o irmão falou, eu não sei agora como responder. Eu disse, irmão, você tem que responder o seguinte, que o diabo sempre foi um personificador, sempre tentou imitar ou copiar a Deus. E quando os maçônicos usam esse símbolo, é Satanás querendo personificar um símbolo real da estatura do varão perfeito. Inclusive, os cientistas não conseguem entender como que a pirâmide do Egito foi construída, quando nem hoje, com a tecnologia que tem, não há nenhuma máquina que consiga erguer uma pedra daquele tamanho que há ali. Não há, irmãos, hoje não há. E eles não conseguem, eles fazem cálculos e mais cálculos, mas nós sabemos, porque o nosso profeta disse, aquela pirâmide foi criada por Enoque, pelo poder da palavra falada. E quando vocês olham a pirâmide, os degraus e tudo, e não tem a pedra em cima que faz a coroa, que fecha a pirâmide, tudo é um tipo. Porque hoje, para nós, você é a estatura do varão perfeito, fé, virtude, temperança, conhecimento, vai até o amor fraternal. E ali, então, desce o quê? A pedra de coroa, que é o Espírito Santo, o amor, o próprio Deus, coroando e formando nós como um homem perfeito. E por que Enoque não colocou a pedra de coroa? Mostrando que é Cristo que vai coroar essa pirâmide em nossas vidas. Amém? Mas esse não é o nosso tema. Então veja, e ali naquela caverna havia, Deus criou aquela pirâmide ali sobre a mesa e todas essas coisas. E o profeta então foi orar. E ele chegou ali, disse para a esposa que ele não voltaria enquanto Deus não lhe dissesse a razão pela qual essas coisas sobrenaturais aconteciam na vida dele. E ele chegou ali, orou e orou. Por volta das 11 horas da noite, ele
ele acendeu ali uma velinha para poder ler, alumiar ali aquele local escuro, e estava lendo sua Bíblia, quando uma luz desceu do teto da caverna, e daquela luz surgiu um anjo. E aquele anjo se parou diante dele, e o profeta ficou com medo, tentou escapar, mas o anjo ficou bem na saída da caverna. E o anjo disse: não temas, porque eu fui enviado do Senhor para lhe dizer que essa vida estranha que você tem levado, essa vida peculiar, é porque Deus te enviou à terra para ser um líder. E você irá pelo mundo e levará o evangelho de cura, e você orará por reis e monarcas. Como pode ser isso? Eu sou pobre. As pessoas não vão crer em mim. Veja que sempre se repete, né? Moisés também, quando Deus disse, vai libertar Israel, ele disse, eu sou um homem que não tenho palavras, não sei falar, eles não vão crer em mim. Deus disse, o que tu tem na mão? Uma vara. Larga a vara no chão. Largou a vara, virou uma cobra. Pega a vara agora. Pegou a cobra, virou vara outra vez. Põe a mão no seu seio. Ele colocou, tira. Quando ele tirou, a mão estava branca de lepra. Põe a mão outra vez. Moisés colocou, tira. Quando ele tirou, a mão estava limpa. Aí Deus disse, com esses 2 sinais, o povo crerá em ti. E a mesma coisa Deus disse o anjo disse ao profeta, a ti serão dados 2 sinais, para que o povo creia que você foi enviado por Deus. E se tu fores sincero, aí está, e fizer com que as pessoas creiam em ti, nem mesmo câncer parará diante de tuas orações. Irmãos, se há algo que norteou a vida do irmão Branham, acompanhou a vida dele por todos os seus dias, foi essa palavra, se tu fores sincero. E esta foi uma atitude principal na vida dele, sinceridade. Sinceridade para com Deus, sinceridade para com as pessoas, para com o povo. Sinceridade para consigo mesmo. Sinceridade, irmão, naquilo que ele pregava. Ele não pregava como que só para preencher tempo, espaço. Me lembra a história de um homem que foi na praça e aí ele foi pregar, né? Pregar salvação, falar da vida eterna. E pouquinhas pessoas parou para ouvir ele ali. E algumas ainda paravam, ficavam um pouco e iam embora. E havia um mágico ali fazendo uma demonstração e multidão vinha, aquilo ficava aglomerado de pessoas. E o homem se perguntou, ele com a mentira traz multidões e eu com a verdade não consigo ninguém para que me escute? Aí o pregador foi até o mágico e disse, eu não consigo entender. Você falando mentiras, enganando as pessoas com suas mágicas, arrasta multidões atrás de você. E eu que tenho a verdade, a palavra, a vida eterna, as pessoas não vêm, não param para me ouvir. Sabe qual foi a resposta do mágico? Ele diz, há uma diferença só entre nós dois. É que eu falo da mentira como se fosse uma verdade. E você fala da verdade como se fosse mentira. Quer dizer, você não põe vida naquilo que você fala. Mas o nosso profeta, irmãos, falava da verdade como sendo verdade. Tinha sentimento naquilo que ele pregava. Tinha sentimento se era para pregar para uma multidão de 500.000 pessoas, como ele pregava, ou para um grupinho de 10 ou 5. Ou de uma pessoa, se ele tivesse ali no avião viajando, ou encontrava com alguém, ele tratava com a mesma condição, sinceridade. Veja a mensagem absoluta. Olha só isso aqui, ó, falando sobre atitude de sinceridade. Eu recordo, quando eu lia sobre Zane Grings, né? O guarda florestal, estrela solitária. Eu parti 2 ou 3 vassouras da mamãe. Corria pela casa, galopando, quando eu estava montado naquele cavalinho de pau de vassoura. Eu li aquela história do guarda florestal, estrela solitária, e como ele levava a justiça do grande bem. Quando eu li a história de ficção do Tarzan e os macacos, mamãe tinha um velho tapete de pele,
um tapete de pele de foca, ou algo que a senhora Watten lhe havia dado da lareira. E ele ficava em seu quarto, o tapete, né? Eu simplesmente levei aquele tapete para fora. Mamãe realmente sabia que o vento não o havia levado. Eu o levei, o cortei e fiz para mim uma roupa de Tarzan. E subi numa árvore e eu vivia a metade do meu tempo numa árvore, vestido nesta roupa de Tarzan, porque eu tinha visto o que ele havia feito. Eu também queria fazer aquilo. Está vendo? Ele vivia aquilo que ele... Quando criança, ele lia sobre Tarzan. Ele se vestia como Tarzan e queria agir como Tarzan. Mas veja o que ele diz. Mais um dia, pela graça de Deus, eu apanhei o livro verdadeiro, a Bíblia. Meu cântico e minha história tem sido ser como Jesus. Na terra eu desejo ser como ele. Eu não quero ser um bispo ou alguém grande na igreja, algum papa ou algum sacerdote. Eu quero ser como Jesus. Amém? Você está vendo? Isso é o quê? Sinceridade naquilo que você crê. Quando criança ele só sabia do Tarzan, então ele queria agir como Tarzan. Mas quando ele conheceu sobre o livro da vida, ele diz: o meu cântico tem sido ser como Jesus. Mensagem, sinceridade, paradoxo, 57 e 58. Olha aqui, ó. E então, assim que eu assentei ali um pouquinho ao lado desta cadeira, então, como que de súbito, eis que voltou outra vez. E eu percebi, então, aquilo era uma visão. E assim, quando eu voltei para a visão outra vez, parecia que havia flutuado e assentado sobre uma rodovia estreita com alguns irmãos. Eu nunca soube quem eram os irmãos. Eu olhei em volta e disse: agora eu estou certo e eu sei que isto é uma visão. O Senhor Deus está aqui? E pareceu-me que todos estavam com medo. E eu disse: por que vocês estão com medo disto? E a voz veio e disse: há tantos perigos nesses dias. Há uma grande e terrível coisa que é morte quando toca em você. E eu ouvi os ramos se amassando, e eu olhei, e eis que vi uma imensa e monstruosa cobra rastejando entre o mato. Eu pensei: agora sabem que isto é uma visão, então devo ver qual é, este animal ou uma besta. E ela rastejou rodovia acima, e tão logo que eu pude vê-la, eu percebi que era uma mamba. Agora, uma mamba é uma cobra africana, cuja picada é a coisa mais mortal de todas as coisas que existem. E ali estava ela sobre a rodovia, e eu pensei: bem, esta é ela. Então eu olhei para ela, e ela olhou com raiva para mim, e ela mostrou sua língua e veio. Mas quando ela chegou perto de mim, ela corria mais rápido, e então ela ficou mais lenta, e apenas trêmula e parada. E então alguma coisa a segurou. Ela não pôde me picar. E ela virou-se para o outro lado e tentou se aproximar daquele lado. E poderia voltar e começar a mover-se como um som sibilante, exatamente como em minha direção, devagar, e mais devagar, e mais devagar. E então uma parada, e então balançou-se e voltou-se. Ela não pôde me atingir. Então virou-se e olhou para meu amigo. E de longe ela foi após meu amigo. E eu vi a meu amigo simplesmente pulando no ar e sobre ele tentando, e a coisa estava atingindo. E eu pensei: se ela pelo menos o tocar, será morte instantânea. Não era de se admirar que todos estivessem com tanto medo, pois quando esta coisa te atinge, é morte instantânea. E ela estava exatamente atacando desta forma. E eu a lancei minhas mãos para cima e disse: ó Deus, tenha piedade de meu irmão. Eu disse: se aquela serpente o atacar, ela o matará. E então a serpente voltou-se para mim quando eu disse aquilo, e olhou para mim outra vez. E uma voz veio de cima para mim e disse: a você tem sido dado poder para amarrá-la, derrotá-la ou qualquer coisa. E eu disse: bem, Deus, o que eu devo fazer? Ele disse: há uma coisa que você deve fazer. Você deve ser mais sincero. Veja, você deve ser mais sincero.
Quer amarrar, irmão, o poder das trevas? Seja sincero. Seja sincero em teus acertos, em tuas confissões. Não chegar com razões diante de Deus. Senhor, eu fiz isso, mas... Não, Senhor, eu sou um miserável. Lembra que eu sou pó, eu errei. Como o pródigo chegou e disse, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Uma pessoa, irmão, que age com sinceridade assim, ela amarra o poder das trevas. Eu disse, bem Deus, perdoe-me por toda a minha sinceridade e deixe-me ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos para ele novamente, houve alguma grande coisa que veio sobre mim. Levantou-me, pareceu como se todo o meu corpo fosse carregado com algo. E eu olhei para a serpente, e então ela começou a mover-se em minha direção, e ela não podia fazê-lo ainda. Eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro. E a serpente, uma fumaça azul subiu dela, e ela enrolou-se e fez aquele sinal como um S maiúsculo, feito ao contrário, um sinal, e significa amarre. Este é alguma coisa sobre ele, porque ela está vencida. Fumaça azul saiu dela, e seu rabo chocou-se consigo mesma para matá-la ao redor de sua cabeça, quando ela fez esse S ao contrário. E então uma voz veio novamente e disse, você pode desamarrá-la também. Então eu disse, Satanás, para que eu possa saber, eu solto a você. E quando fiz, ela começou a voltar à vida outra vez, agitando-se. E eu disse, eu a prendo de volta no nome do Senhor Jesus. E quando fiz, a fumaça saiu dela novamente e chocou-se de volta outra vez e se tornou em cristal. Então, quando ela fez aquilo, aquela voz disse, agora você deve ser mais sincero do que você é para fazer isso. Então aquilo me deixou e eu estava em pé no quarto. Amém? E depois que essa visão veio, o que ele fez? Eu tomei a Bíblia, e aí ele foi orar. Eu vou saltando um pouquinho aqui. E aí no 78 ele diz, e eu fui para o mato, e orei, e jejuei. E agora eu voltei para aquela árvore onde eu tinha encontrado, onde aqueles quilos estavam. Aqueles que estavam ouviram em outras mensagens. Veja, onde aqueles esquilos estavam, e permanecendo ali, por volta de 3 ou 4 horas da manhã, depois de vacilar através do mato, com a luz que eu podia ver, para chegar à árvore, vindo cedo, porque eu fui conduzido ali. Então eu o encontrei. Deus, ajude-me a viver verdadeiramente. Ele, quando Deus cobrou dele mais sinceridade, irmãos, isso que eu quero que vocês vão pegando os detalhes. Ele não ficou olhando, uma visão, sim, eu tenho que, de repente, ver o que eu preciso. Irmãos, imediatamente ele foi. À noite, pegou uma lanterninha, foi iluminando o mato e se foi. E ele disse, orei, jejuei, e disse, Senhor, me ajuda a ser mais sincero. Porque Deus disse, você poderá amarrar essa cobra, mas você precisa ser mais sincero. Agora, aí é onde eu quero chegar, irmãos, porque às vezes a sinceridade da pessoa vai até um certo ponto, naquilo que é mais, vamos dizer assim, mais aparente, né? Eu sou sincero, eu fui no mercado e a moça me deu o troco a mais, eu voltei e devolvi para ela. Isso até o ímpio faz muitas vezes, pessoas que têm caráter. Agora, a questão, irmãos, é às vezes quando a pessoa usa dos seus arrazoamentos e vai tentando driblar as coisas, isso tentando se convencer que não é bem assim, essa pessoa perde o poder, essa pessoa não consegue desamarrar ou amarrar o poder das trevas, tentações, por isso vive sempre perturbado. Olha aqui, eu quero mostrar algumas coisas aqui sobre sinceridade. Mensagem véu adentro. Quando, lembra que o profeta disse para o anjo, eu não tenho dinheiro, eu vou para o campo pregar como o Senhor está me enviando.
até que o Senhor me mantenha. Eu nunca vou pedir dinheiro. Lembra? Esse foi o sinal que o profeta determinou. Enquanto Deus suprir as minhas despesas, sem que haja necessidade de eu pedir dinheiro, eu estarei no campo. O dia que não entrar o suficiente para manter as minhas campanhas, eu saio do campo. Agora veja, na mensagem veio adentro, quando ele disse que ele ia parar com suas campanhas, porque não estava entrando dinheiro para suprir as campanhas, e aquele irmão surgiu e disse: irmão Brana, eu pago as suas campanhas. O que disse o profeta? Não foi isso que eu prometi a Deus. Agora, vamos se colocar no lugar, será que nós não iria usar dessa forma errada ainda para glorificar Deus? E veja como Deus é maravilhoso. Mas o irmão Brana sabia qual foi o seu pedido. Que ele estaria no campo enquanto as ofertas entrassem voluntariamente do povo, sem ele pedir. Ele nunca disse: se alguém sustentar a minha campanha. Vocês estão me entendendo? Aí mostra o que é sinceridade. Veja. E dessa forma, temos tratado de evitar isso. Ele tem me ajudado milagrosamente até as 2 últimas campanhas. Escuta isso aqui, ó. Em minha última campanha na Califórnia somente, e nas últimas reuniões, fiquei com um débito de $15 mil. Ficou devendo, não entrou suficiente. Eles me disseram: você tem que pedir. Quem é eles? Os administradores, né? Porque havia as pessoas que organizavam as campanhas do irmão Brana. Você tem que dizer às pessoas, elas gostem que a gente rogue. Olha só. Eu disse: essa não é a minha promessa a Deus. Certo homem, agora veja aqui. Aí certo homem se levantou e disse: eu assumirei as despesas. Será que se fosse comigo, se fosse com você, você dirá: eu não estou pedindo. Fulano ali é um milionário e disse que vai assumir. O irmão Brana, ele era sincero, ele sabia o que ele tinha pedido para Deus. E ele tinha pedido que enquanto as ofertas viessem, a oferta alçada, as coisas acontecessem naturalmente. Se ele não fosse sincero, ele estaria continuando suas campanhas de uma forma errada. Ah, mas não fui eu que pedi, foi o irmão que quis dar, mas não era essa a promessa que ele tinha feito a Deus. Vocês estão me entendendo? Aí nós vamos vendo isso, vamos vendo nossa vida e vamos vendo se temos essa qualidade de sinceridade. Porque se não temos, irmãos, nós não chegaremos ao nível de arrebatamento. Um certo homem disse: eu assumirei as despesas. Eu disse: essa não é a minha promessa a Deus. Assim guardei a minha promessa, como faria com qualquer companheiro, assim fiz com Deus. Eu não queria dizê-lo à minha esposa, nem a meu filho no caminho de casa. Eu vim para a Califórnia e tive que parar os cultos evangelísticos e eu disse: regressarei, descansarei alguns dias e esperarei pelo que o Senhor Jesus disser. E se nada mais, virei e ajudarei o irmão Neville no tabernáculo. Eu disse: farei algo para pregar o evangelho, irei trabalhar como costumava fazer, patrulhar as linhas com a companhia de serviço público ou alguma coisa, e pregar e deixar que ele pregue no domingo pela manhã ou à noite, e eu tomarei outro culto e ele pregará às quartas e eu terei a terça ou algo parecido. Quer dizer, se Deus não suprir como eu pedi a Deus, eu vou voltar para Jeffersonville, fico ao lado junto com o irmão Neville, e ele prega um culto, eu prego outro e assim por diante. Eu disse: continuaremos com os cultos, e eu disse: buscarei um trabalho e vou trabalhar. Agora pensa, irmãos, a qualidade do ministério dele, pregando para multidões de 500 mil pessoas, vendo 7 caminhões de cadeiras de rodas, muletas, macas, passar em desfile em frente ao hotel. E o prefeito da cidade ligar e disse: Billy, olhe pela janela do hotel. Quando ele olhou, 7 caminhões carregados de cadeiras de roda. Esses eram os resultados do ministério do irmão Brana. E agora ele para abruptamente.
Por quê? Porque não entrou ofertas para manter suas campanhas. E os seus administradores, pensa como eles iam entender isso? Nunca. Peça, irmão Brana. O povo gosta que peça. Não, eu não vou pedir. Eu prometi a Deus que eu ficaria enquanto Ele mantesse minhas campanhas sem que eu precisasse pedir dinheiro. Levanta alguém e diz, irmão Brana, eu banco sua campanha. Não foi isso que eu prometi a Deus também. Vou voltar para casa e vou arrumar um trabalho. Olha só. Ele veio... Aonde que eu estou? Assim eu fiz. Consegui um trabalho com o irmão Údia, lá atrás, removendo casas e coisas, e fui trabalhar. Consegui um trabalho. Isso entristeceu minha esposa e Billy. E eles disseram, Billy disse, papai, estou certo que você está errado. Eu disse, não, eu estou fazendo o certo. Eu mantenho minha promessa. Eu disse, minha promessa. Não importa o que seja, se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não quero. Você não pode confiar nele, porque ele não é bom. E assim, essa é a única coisa que uma pessoa deve sempre ser honesta. Diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer isto 1.000.000 de vezes, será o mesmo. Seja honesto, não importa se é ruim ou se é bom, seja honesto. E se isso for contra você, diga-o de todas as formas, ou cale-se e não diga nada. Está vendo? Estou falando sobre atitudes. Essas são atitudes do nosso profeta. Temos essa honestidade? Dizemos a verdade, nem que seja contra nós mesmos? Dizemos a verdade, nem que seja para, quem sabe, corrigir alguém querido da sua família, e você se põe e diz, eu sou seu amigo, mas não posso concordar com isso. Agora, quantas pessoas que, para manter a aparência, fazem, como disse o pastor Febrônio, como é que é aquela questão, aquela unidade, né, corporativismo, para proteger um ao outro. Deus não se agrada dessas coisas. Assim, então, eu sinto que essa é a forma que Deus me abençoará. Que Deus abençoará um coração honesto. E conhecendo a posição em que estou de pé para derrotar a enfermidade e coisas para as pessoas, e a oração ao Senhor Jesus, de acordo com a sua divina palavra e sua chamada, então eu tenho que ser honesto no coração para fazer isso. Porque o diabo conhece se você é ou não é. Ele não prestará nenhuma atenção, não importa o quanto você louve ou o quanto você grite, ou o quanto você insinue. Ele não prestará a você nenhuma atenção, isso é correto, mas Deus sim o fará se você for honesto. Agora tem uma coisa, irmãos, às vezes nós queremos que Deus nos dê o currículo, ou o mapa, né? Não o currículo, o mapa da coisa, tudo como vai ser, tal dia vai ser assim, vai acontecer isso, aquilo, e a gente já sai sabendo tudo. Não, irmãos, Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Deus ajuda eu a viver o dia de hoje, e não me diz sobre o dia de amanhã. E vocês sabem por que Deus parou de suprir as campanhas do irmão Brana? Porque o ministério dele estava para dar uma mudada para maior. Mas Deus não explicou para o irmão Brana. Olha, agora vai parar de entrar as entradas, então você vai ficar mais por casa, e aí você vai gravar sermões que vão ficar nas fitas, porque agora eu tenho, esse teu movimento foi mais para chamar a atenção das pessoas, e agora vai chegar a hora da abertura da palavra, e então isso será eu tratando diretamente com minha noiva. Deus não explicou isso para o irmão Brana. Deus só parou de sustentar as campanhas. E Deus sabia que com isso, ele era um homem sincero, e ele ficaria em casa. E ali estava, irmão, a mudança para um nível maior do ministério do irmão Brana. Porque depois que ele parou com as grandes campanhas, foi aonde Deus começou a tratar diretamente com a noiva, na abertura da palavra, na revelação, naquilo que era necessário para nós. Porque todo aquele movimento de cura foi para despertar a atenção do povo para que olhasse para o mensageiro.
é como ele prega a mensagem, a voz do sinal. O sinal vem para que as pessoas prestem atenção na voz que vem depois do sinal. Vocês estão entendendo? Mas Deus não explicou isso para o irmão Branham. Ele foi entendendo isso depois. Mas nós queremos, irmãos, que Deus explique tudo. Se o Senhor vai mudar isso, então por que que é? Como vai ser? Irmãos, siga somente, seja sincero, a promessa que você fez a Deus, tenha uma consciência tranquila que você está fazendo o que é certo para com Deus, para com sua família, e Deus cuidará do resto. Amém? Agora, eu pergunto, como que nós vamos querer a palavra falada? Porque a palavra falada, irmãos, o que é a palavra falada? É, em outras palavras, a Ele ouvir. É Deus transferindo para nós sua autoridade plena sobre nossas vidas. Quando Jesus foi transfigurado lá no monte, qual foi a voz que veio? A Ele ouvir. Em outras palavras, de agora em diante, o que Ele falar será a mesma coisa. Era o que tinha sido tipificado no Velho Testamento, quando o filho recebia a adoção, e ele ia diante dos anciões, na praça da cidade, vestia uma roupa branca, e ali o pai dizia, de hoje em diante, meu filho está diante de todos os meus negócios. Ele provou ser um bom filho, e eu chamo vocês aqui como testemunhas. O profeta diz, daquele dia em diante, a assinatura daquele filho valia tanto quanto a assinatura do pai. Era um tipo. Jesus provou ser bom filho, então ele recebeu a plena adoção. Quando nós provamos ser bons filhos, vivemos a palavra, recebemos o sinal sobre a nossa vida, haverá de vir a plena adoção sobre nós. Porque hoje nós temos a adoção de filhos, quando nós entramos no corpo de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Mas a plena adoção, a pedra de coroa, é o poder da palavra falada. É quando você não pedirá para Deus, mas você vai falar e as coisas vão acontecer. Está me entendendo? Hoje, nós pedimos, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, em nome de Jesus. Mas Ele disse, se tu tiveres fé, tu dirás a este monte. E a noiva chegará nos últimos dias a receber esta pedra de coroa. Na totalidade, a plena adoção sobre nossas vidas. Num certo sentido, a pedra da coroa veio na questão da palavra, a totalidade da palavra. Mas a questão que estamos esperando é a pedra de coroa vir para coroar a nossa vida, levar-nos à plena adoção. Vocês estão entendendo? O poder da palavra falada. Quando você vai falar como o profeta falou, haja esquilo no galho da árvore. Haja isso. Eu requero isso. E as coisas vão vir à existência. Quando será isso? O profeta diz na mensagem, olhe sempre para Jesus. Quando o concílio apertar, então esse poder virá em totalidade sobre a igreja. E disse o profeta, o que vocês virem partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Mas eu pergunto, como vamos querer o poder da palavra falada, tendo atitudes duvidosas? Falta de sinceridade nos negócios, falta de sinceridade naquilo que dizemos, falta de sinceridade em nossos tratos com as pessoas, e muitos falta de sinceridade com o próprio Deus. Parece que acham que vão conseguir enganar a Deus, com suas confissões mal feitas, e aquela coisa, e vai, ajeita daqui, ajeita dali. Irmãos, ser sincero é isso que eu estou mostrando aqui. Eu não sei se estou conseguindo ser claro. Está vendo, irmão? Qualquer um poderia razoar. Não, mas o irmão disse que paga minhas campanhas. Eu não estou pedindo para ele. Irmãos, mas ele sabia qual foi a palavra que ele disse a Deus. Se o Senhor manter minhas campanhas de uma maneira natural, com as ofertas que entram, eu ficarei no campo. A hora que parar, eu paro. Amém? A palavra falada, irmãos, virá sobre vidas que têm uma intimidade com Deus, que têm sinceridade para com Deus. A mensagem, uma libertação total.
parágrafo 66 ao 73. Quando ele foi orar por aquele bebê, né? Eu não vou ler para nós não tomar muito tempo, mas quando eu disse que ele tanto falou das coisas, das suas conquistas, como também falou dos seus erros. E vocês lembram que ele foi, deixa eu ler aqui, vamos, nem que nós tomemos um pouquinho mais de tempo. Então eu comecei a orar por este bebê. E quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse: você disse uma mentira. Você não está preparado para orar por este bebê. Se fosse eu e você, todo mundo ao redor, ali está o homem de Deus, vai orar, de repente vem aquela voz no coração: você mentiu. Será que nós não daríamos um jeitinho? Vamos fazer uma oração aqui, depois eu volto. Ou enrolar um pouco e sair sem dizer nada. O que o profeta fez? Na hora, ele parou e disse, olhou para o pai da criança e disse: eu não sou digno de orar pela sua criança. Eu menti e fiz minha esposa mentir. Eu vou acertar e depois que eu acertar eu volto a orar por ela. Isso é sinceridade. E aí ele foi até o advogado e disse: doutor, eu quero pedir perdão. Quando o senhor ligou, eu estava em casa. Mas eu estava tão cansado dessas ligações, que eu corri para trás da casa e disse para minha esposa: diga que eu não estou. Eu menti e fiz ela mentir. Aí o advogado colocou a mão no ombro dele e disse: Billy, eu sempre confiei em ti. E muito mais agora em um homem que está lutando para acertar os seus erros. Foi o suficiente? Não. A Brana saiu dali, foi ao mato. E foi orar e disse: Senhor, tu me perdoas? Se o Senhor me perdoa, deixa eu sentir a sua presença. E de repente a glória de Deus veio sobre ele. E ele começou a saltar, pular, correr ao redor daquela árvore. E aí ele pôde sair em paz, chegar e dizer: irmão, agora eu posso orar pela sua criança. Isso é sinceridade, irmão. Amém? Quantas vezes, igreja, famílias sofrem pela falta de sinceridade dos seus pais? Lembra aquela história que o pastor Febrano conta do irmão... esqueci o nome dele agora, que era auxiliar ali do irmão Green, né? Que já é falecido. Aquele irmão tinha 2 filhas, 2 meninas maravilhosas. O irmão era um empresário rico, mas as meninas tinham uma mania, sabe do quê? De fazer o pai passar vergonha. Não que elas precisavam roubar, mas era entrar numa loja, era 2 e 3, estava lá o irmão passando vergonha, os seguranças da loja chamando para um cantinho, as filhas tinham embolsado alguma coisa. E o irmão fez de tudo. E ele tinha dinheiro, ele era rico, elas não tinham por que roubar. Até que um dia ele parou e foi analisar a vida dele. E foi quando ele fez um autoexame, e ele viu que, como homem de negócios, ele mentia, ele trapaçava, ele enganava. E aquele reflexo estava em suas crianças. Ele chamou suas crianças, confessou seus erros, pediu perdão, orou com elas, e nunca mais elas fizeram aquilo. Irmãos, quantas vezes pais querem que forcar os filhos, e não vê que aquilo é influência de suas atitudes erradas. Não são sinceros e querem sinceridade. Tem uma coisa, irmão, a coisa estoura mais terrível do lado mais fraco. Contigo pode ser uma falta de sinceridadezinha, com eles pode ser algo mais terrível, porque eles são mais fracos. Então, nós devemos olhar e não cobrar, mas antes cobrar de nós mesmos. Agora, se você diz: minha vida está transparente diante de Deus, aí você tem uma consciência tranquila.
e você tem algo que te faz descansar e dizer, eu não sei por que está acontecendo isso, mas uma coisa eu sei, não tenho nada a esconder, e eu sei que algo acontecerá e Deus vai mudar esse quadro. Amém? Olha aqui a sinceridade do profeta em todas as questões. Mensagem escolhendo uma noiva, parágrafo 12, versículo 12 e 13. Uma menina cujo pai está aqui no auditório ouvindo-me, veio a mim não faz muito. Ela teve um sonho. Disse-me, irmão Brana, que quer dizer este sonho? Irmão Brana, como profeta, vocês sabem, ele interpretava sonhos. Não só interpretava sonhos, como às vezes a pessoa vinha contar o sonho para ele interpretar, e ele dizia, não precisa contar, você sonhou isso, isso, isso e isso, e o significado é isso, sem precisar a pessoa contar o sonho. Ele era um profeta. Agora tem pessoas, irmãos, que não sabem dizer o seguinte, eu não sei. Porque acha que se eu disser eu não sei, eu vou me rebaixar. Mas olha aqui, uma menina, ela veio e disse, irmão Brana, que quer dizer este sonho? Eu disse-lhe, irmã, eu não sei. Teria primeiro que ver se ele, o que ele vai revelar a mim. Então fui e perguntei ao Senhor, e ele nunca me disse nada. Logo a menina veio outra vez perguntar-me, qual é a interpretação de meu sonho? Disse-lhe, vem cá, pequena. Vem cá, pequenita, assenta-te aqui. Teu papai e tua mamãe são bons amigos meus. Vê? Eles vieram desde o Canadá e residiram comigo. Eles creram nisso que estou tratando de... Eles crerão nisso que estou tratando de dizer. E que eu saiba, nunca tenho dito algo errado a alguém, nunca em minha vida. Creio saber o que significa o seu sonho. Porém, até que eu mesmo examine esse sonho e que ele me diga o que significa, não te poderei dizer. Se eu invento algo, pode que chegue o dia quando verdadeiramente necessites de mim. Urgentemente, estando entre a vida e a morte, então tu nunca saberás se confia em mim ou não. Você veja o que é a sinceridade com as pessoas? Quer dizer, querida, eu creio que sei o que significa o teu sonho, mas ele não me disse. E se eu disser a ti qualquer coisa, e um dia você realmente precisar de mim, você não vai confiar em mim. Eu vou ter que ir saltando a tantas coisas, irmão. Olha aqui, ó. Agora, não creio que haja algo que ele haja falado em todos esses anos da minha vida que eu tenha falado às pessoas, exceto o que acontecerá. E muitas pessoas têm vindo com sonhos que ele, por sua graça, me tem permitido interpretar às pessoas. E muitos têm vindo com sonhos e com problemas que não pude interpretar. Porém, não tenho tratado de introduzir a vocês um truque que tenha todas as respostas. Tenho tentado ser honesto e de lhes dizer o que era a verdade. E só pude lhes falar segundo o que ele me disse. Então, à medida que veio a mim, então eu pude lhes dizer. E quero lhes advertir, escuta aqui, no dia em que estamos vivendo, há muitos, não estou dizendo nada contra as pessoas, porém, quando você vir uma pessoa que tem resposta para tudo, isto é contrário à palavra. Mensagem, este é o sinal do fim, parágrafo 44. Ele disse, muitas coisas eu não tenho resposta. E o dia que vocês veem uma pessoa que tem resposta para tudo, ele diz, isso é contrário à palavra. Aquilo resistiu, mensagem O Caminho de Volta, parágrafo 62. Aquilo resistiu, eles foram e colocaram um pano ao redor de sua face. Agora, um homem que tinha poder para fazer aquelas coisas. Esse é que é o problema com o nosso movimento pentecostal. Ouçam-me, eu vou dizer algo, não para ferir, mas para curar.
Quando um homem vem a você e ele tem uma estratégia para responder a cada uma de suas perguntas, não leve em consideração qualquer um que pode lhe dizer qualquer interpretação de sonhos, pode curar qualquer enfermidade, pode fazer todas essas coisas, e que coisa, se ele é um homem que pode fazer qualquer coisa, isto é contrário à palavra. Se ele tem resposta para tudo, isto é contrário à palavra. Preste atenção nisto. Amém? Vocês estão compreendendo? Eu creio que é por isso que estamos aqui nesta noite. É para tentarmos arguir, discutir as coisas. E agora, eu começaria. Eu tenho algumas das coisas escritas aqui, de acordo com os números e assim por diante. O que o irmão Woody, eles apanharam esses envelopes com as respostas neles. Ou quero dizer, e agora eu quero que cada um de vocês, meus queridos irmãos, sabendo que essas respostas são dadas no melhor do meu entendimento, da melhor forma que eu saberia como compreender. Aqui estarmos. Quem teria mais autoridade para responder perguntas, a não ser o profeta da era? Vocês já viram as atitudes dele concernente aos que lhe perguntavam? Como que ele dizia? Isto é isto e ponto final. E se você não crê nisto, é virginécia, é louca, perde o arrebatamento. Era isso que ele dizia? Como que ele dizia? Posso estar errado. Isto é o melhor do meu entendimento. Se você não crer como eu, não há problema. Olha, estas respostas não são infalíveis. Vem, porque a Escritura é infalível. E até onde eu saiba, elas estão alinhadas com a Escritura. Quer dizer, o que eu respondo, até onde eu sei, está alinhada com a Escritura. Vem, porque a Escritura é infalível. Eu espero que isso esteja claro. E a fita é para ser guardada agora, e qualquer um que desejar, bem, eles poderão tê-la. Mas agora, eu sei que as Escrituras são infalíveis. Minhas respostas não são infalíveis. Então, tenho certeza que todos compreendem isto. E se não é assim, não é infalível, então você tem direito, talvez, de me inquirir a qualquer hora. É atitude ou não é atitude de um homem de Deus? Agora, o profeta diz, quando alguém vem e quer realmente responder tudo, o profeta diz, olha, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso, porque isso não é de acordo com a palavra. Quer fazer as pessoas, obrigar as pessoas a crer da sua forma. Agora, então, atitudes, irmãos, atitudes. Sinceridade para com o povo, sinceridade para com as pessoas, sinceridade para consigo mesmo, em seus acertos. Na mensagem Crendo em Deus, o profeta fala daquela mulher. Ouça isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Vamos ver aqui. Olha só. A mulher que tinha um problema de saúde, não recebeu oração e nunca era curada. Pouco depois daquilo, havia uma jovem. Talvez ela esteja sentada aqui esta noite, eu não a vejo. Mas ela vem de vez em quando. Ela é membro de uma igreja em Nova Albany, uma igreja muito notável, uma igreja de projeção em Nova Albany. Eu tive ali, ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose. Ela não pode, ela nem mesmo sai da cidade ou parte alguma. Ela começa a gritar e a chorar, e assim por diante. Então eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio. De algum modo, eu não sei. Eu simplesmente não podia fazer isto. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. Elas vão ali, ela estava piorando, ela estava daquele jeito por cerca de 8 anos. Então ela chegou outro dia e disse, irmã, a única coisa que eu sei é que há uma coisa aí, em algum lugar, eu não sei o que é. Eu disse, se você pudesse se aproximar, ela disse, eu tenho recebido oração do meu pastor,
e disse: meu pastor me mandou aqui. Disse: vá ao irmão Billy e veja o que ele diz. Bem, eu disse: bem, eu não sei, irmã. Eu disse: eu sou exatamente como seu pastor. Eu disse: você já confessou todos os seus pecados? E ela disse: tudo. Professora da escola dominical, ela era, tem uma grande classe, estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo pairava sobre ela. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como me senti. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Nós a levamos para a sala. Eu disse: certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu levei para uma sala e eu me assentei e comecei a falar sobre genealogia e sobre princípio e origem de tudo, e do tempo e tudo, e a observava. Foi naquela mesma manhã, Deus sempre está ali naquele mesmo momento crucial, você sabe. E após algum tempo, eu olhei, ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. Eu disse: sua condição tem algo a ver com um automóvel. Ela disse: não, nunca estive envolvida num acidente. Eu disse: apenas fique assentada humildemente. Disse: eu vejo um carro. Eu vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. Ela pulou e disse: oh. Eu disse: sim. E você não está com seu marido. Você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante esse tempo. Fui em frente e comecei a trazer aquilo e eu disse: as coisas que você fez, as coisas imorais, você lhe contou um pouco daquilo. Está vendo? Eu confessei tudo, irmão Brana. Como foi a confissão que ela fez? Não houve sinceridade. Você contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando sua face assim, e eu disse, há não muito tempo atrás, você ia ser operada. Também a sua amígdala, e você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sobre o efeito. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. Ela disse: isto é a verdade. Eu disse: como você pode ir para frente na vida com isso? Eu disse: eu pedi a Deus para me perdoar. Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. Eu disse: você não pecou contra Deus. Você pecou contra o seu marido e seus votos. Eu disse: você volte e acerte isto, e então venha e eu poderei controlar esse demônio. Então veja. Amém? Sinceridade. E nós poderíamos falar de muitas atitudes do profeta, mas nós ia tomar muito tempo. Sinceridade para com Deus, sinceridade para com a palavra, sinceridade para com as pessoas, sinceridade para com seus acertos. Como pode, irmão, uma pessoa querer ir para frente com erros escondidos? E às vezes é chamada, vai ao escritório e mente para o pastor. E sai dali tranquila porque conseguiu enganar. Irmãos, Deus é santo. Por isso, irmãos, eu creio que nós estamos nos aproximando para algo grande. E é necessário estarmos preparados para receber isso. Foi inquirido do profeta isso por Deus, seja sincero. E bastou Deus dizer assim: você precisa ser mais sincero, para ele se embrenhar nas matas e ficar ali, até sentir realmente sua alma lavada na presença de Deus. O que é que você vê? Moços, moças, não só os moços e moças, às vezes pessoas velhas também, na internet. O que é que você ouve? O que é o que você conversa entre os teus colegas, teus amigos? Que tipo de mensagens recebe no celular? Mas é eles que mandam, irmãos. Quando você se identifica com a tua fé, as pessoas têm que te respeitar.
Um irmão que trabalha em escritório, lida com pessoas assim dessa classe, estava me dizendo como é terrível o tipo de e-mails que se enviam entre eles. E um dia alguém enviou um e-mail horrível para ele. Quando ele abriu a caixa de mensagem, estava ali. Ele ligou na hora. E disse: fulano, eu sou um cristão. Eu só estou lhe ligando o seguinte: nunca mais me envie esse tipo de e-mail. O rapaz ficou até surpreso, disse: fulano, você só me ligou para me dar uma lavada dessa? Sim, só te liguei para dizer isso. Nunca mais me envie esse tipo de e-mail. Irmão, isso as pessoas vão te respeitar. Agora, se as pessoas querem ser, parece que querem ter respeito com os outros e acabam não tendo respeito com Deus, acabam não tendo respeito nem consigo mesmos. Saem viajar só, vamos dizer, homem e mulher, chega numa casa, só tem uma mulher ali, o marido não está, entra, toma mate junto. Ah, mas não, fulano é malicioso, onde é que se viu? Irmãos, a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Ah, mas que é isso? Somos como irmãos. Você não pode confiar no diabo. Você não pode confiar no diabo, nem na carne. Eu não queria entrar em mais outros tipos de atitudes para não tomar tempo, mas olha aqui, atitudes do profeta. Em relação à fama, poderíamos entrar, em relação a dinheiro, em relação à mulher. Quais foram as atitudes dele? Em relação a dinheiro, por exemplo. Lembra que o governo estava cobrando dele milhares de dólares de impostos, de dinheiro que o profeta não usou para ele. Usou para as campanhas, mas como passou pela conta dele, e ele foi para a justiça e veio a decisão: tem que pagar. E o irmão Branham não tinha como pagar. Aí um irmão empresário rico, muito rico, chegou e disse para ele, e a esposa desse empresário tinha sido curada de câncer, então ele tinha uma gratidão enorme pelo profeta, pelo ministério, e disse: Billy, eu pago a sua dívida. Sabe o que disse o profeta para ele? Eu só aceito dinheiro emprestado. Parcela tanto por mês e eu vou te pagar. Nunca se comprometeu com dinheiro, irmãos. Tem algo aqui, eu sei que o tempo vai passando, mas eu estava vendo, irmãos, vamos ver se eu encontro aqui, quando aquele homem, aquele empresário, você sabe que tem como os impostos, em vez de pagar o governo, você dirige ele para alguma entidade, e é aceito pelo governo. E esse empresário disse: irmão Billy, eu vou construir uma igreja para o senhor de 5 milhões de dólares. 5, né? 5 milhões de dólares. Ele disse: se eu não der esse dinheiro para o senhor, eu vou ter que dar para alguma entidade aí, para dança, para coisas mundanas. E eu prefiro dar para o senhor. Eu queria achar aqui, mas não sei se eu vou encontrar. Veja qual foi a atitude dele, irmão, concernente a essa oferta, porque se você se permite a isso, você acaba se perdendo a autoridade para com as pessoas. Vamos ver se eu vou encontrar aqui. Uma terrível proposta foi colocada diante de mim nesta manhã. O irmão Branham chamou de terrível proposta. É sobre um multimilionário que deseja construir aqui em Louisville, Kentucky, um tabernáculo para mim de 5 milhões de dólares. Mas algo lá embaixo em meu coração disse: espere, você não é um pastor. Vem? Então 5 milhões de dólares em dinheiro, o que seria adequado? Agora isto, tem que ir ao governo para pagar o uísque, coisas assim, mas deseja colocá-lo no tabernáculo para o Senhor. Eu espero que isto vá a algum servo de Deus que deseje, quer dizer, então que ele apoie algum outro pastor,
que precise, porque o irmão Branham dizia, eu não sou um pastor. Ele era um profeta. Ele não precisava de uma igreja de 5 milhões de dólares. Estão entendendo? Pense nisso. Que tabernáculo seria construído com isso? Vê quão florido parece ser isso, irmã Rosela. Mas algo aqui embaixo que diz diferente. Vem algo aqui embaixo. Amém? Tantas outras coisas podemos ver. Sobre a fama, né? Todo mundo gostava dele. Ele disse, eu sempre desejei um desses rifles Magnum, e penso que alguém o haveria comprado para mim se eu houvesse mencionado. Não precisava nem me dizer, ô irmão, podia me dar um presente. Era só lhe dizer, mas como eu acho bonito esse rifle. Alguém já ia comprar para ele. Mas olha aqui. Mas eu guardei dentro de mim porque é muito dinheiro que pedem por um deles. E eu conhecendo missionários sem sapatos em seus pés, e então deixar alguém pagar aquilo por todo aquele dinheiro, pagar por um rifle. O irmão Wilson deu a Billy uma Winchester modelo 70, há não muito tempo atrás. E aí segue, né? Ele nem mencionava que ele desejava, porque sabia que se ele dissesse, alguém compraria. Atitude, irmãos, concernente a mulheres. Muitas vezes eu vou às casas e há mulheres ali de pé. Eu vou até a casa e bato na porta. E uma irmã chega até a porta e diz, entra, irmão Brana. Se seu marido não está ali, a não ser que seja um caso de enfermidade e alguém esteja comigo, eu não entro. E então, eles me chamam em um hospital ou a um quarto e dizem, irmão Brana, vem aqui, eu sou a irmã fulano de tal lugar, e eu estou aqui no hotel, e eu trouxe minha mãe comigo e ela está doente. Daí ele diz assim, eu levo minha esposa, se não, eu levo outro irmão. Entende? Alguém ligou, irmão Brana, eu estou no hotel, eu vim de tal cidade, trouxe minha mãe que está doente, o senhor pode vir aqui orar por ela? Ele diz, eu levo minha esposa junto ou levo um outro irmão. Por que, irmão Brano? Vem, eu não penso. Eu acho que eu não teria problema em entrar ali. Mas se alguém me vê entrando ali, vem. E se alguém me vir fazer aquilo, vem. Então a primeira coisa que você sabe, eles dirão, ele entrou ali onde estava aquela mulher. Ele está procurando mulheres. Aquilo, veja, isto seria uma coisa que eu não deveria fazer. Vem, você nunca deveria fazer nada assim, porque você coloca um tropeço no caminho de alguém. Vem, eu não creio que faria qualquer coisa errada ali. Isso não, eu não. Eu confio em Deus para entrar ali. Não importa qual fosse a coisa, eu confiaria em Deus. Mas mesmo assim, vê você... eu amo ao Senhor o suficiente para não fazer isto. Vem, é o amor que você tem. Você não está fazendo isto porque é um dever fazê-lo. Você faz porque você ama ao Senhor. Você não tem que fazê-lo, porém de todos os modos o faz. Pondo-se ao lado de Jesus, 206 e 207. Vou deixar, temos muitas coisas aqui, mas atitudes, irmãos, atitudes. Há um ditado que diz que palavras movem e exemplos arrastam. Que Deus nos ajude nesta manhã nós olharmos para essas atitudes, poucas coisas que citamos aqui, mas nós poderíamos entrar em atitudes concernentes a pessoas que falavam mal dele, atitudes de diversas formas, como que o profeta agia. Uma vez um irmão que trabalhava com ele nas campanhas, aprontou uma para o irmão Brana. Sabe o que fez? Vendeu a tenda que o profeta usava para as campanhas. E quando o irmão Brana ia viajando, passou pela cidade que morava o irmão. E aí ele disse assim para o irmão que estava com ele, estamos passando por aqui, vamos fazer uma visita para o irmão fulano. O que, irmão Brana? O senhor vai visitar ele? Depois de tudo que ele fez?
Irmãos, ele nunca guardava ressentimento, mas sempre amava, perdoava e tratava as pessoas como seus superiores. Você já observou isso? Você já viu nas atitudes como ele sempre... Quantas vezes nós vemos ele elogiar o irmão Neville? Elogiar os sermões dele. Olha, o irmão Neville pregou uma mensagem, eu poderia tirar 10 sermões daquela mensagem, que profundo. Você acha que aquilo eram só, como eu disse antes, palavras de efeito? Não, ele agia desta forma, ele tinha as pessoas como superior a ele. Por isso Deus pôde confiar na vida daquele homem como confiou. E às vezes nós agimos como se fôssemos o rei. Vamos, irmãos, procurar que Deus possa ungir isso. Eu não consegui expressar como deveria isso, mas o Espírito Santo faça no coração de cada um de nós. Que as nossas atitudes para com as pessoas sejam atitudes compatíveis com a mensagem que nós cremos. Amém? Perdoe, ame, seja sincero. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar, e que você possa chegar em casa, meditar nisso, refletir quais têm sido tuas atitudes para com as pessoas. Quando você vê alguém em problema, em dificuldade, como você age? Aquela irmã ligou e disse: irmão Brana, você sabe o que o meu marido fez? E o marido dela era um pastor. Foi pego no ato do adultério com a moça. E ela, por certo, já esperou para ouvir um desabafo do outro lado. O que é isso? Um homem desse... O profeta diz: eu orarei pelo meu irmão. Ele disse: se você não tem nada de bom para falar do seu irmão, não fale nada. Ele fala: se você vai num lugar para ver coisas boas, você vai encontrar muitas coisas boas. Mas se você vai para olhar coisas ruins, você vai encontrar muitas coisas ruins. Procure ver o que é bom no seu irmão. E quando você vê algo que às vezes é inevitável, você vê algo que é errado, primeira coisa que você pensa não é o seguinte: que é isso? Que tipo de crente? Olhe e diga assim: olha, ele tem essa fraqueza, mas de repente em uma fraqueza que eu tenho, ele não tem. Eu posso ser bom num lado e ruim no outro, e ele pode ser ruim num lado e bom no outro. Mas todos estamos lutando para chegar no mesmo céu. Senhor nosso Deus, essa é a mensagem que o Senhor trouxe através do nosso profeta. Foi mais, eu creio que mais poderosa em atitudes do que propriamente em palavras. E se nós pudéssemos, ó Deus, seguir esses exemplos, evitaríamos muitas coisas erradas. Quantas desgraças, Pai. Quantas pessoas têm marcado suas vidas por não ter atitudes corretas, por chegar, ó Deus, em uma casa onde está somente uma irmã, somente um irmão, por certas liberdades, que não aprendemos com o nosso profeta isso, mas aprendemos com ele ter respeito e andar, ó Deus, com prudência. Especialmente nisso que falamos sobre a atitude da sinceridade. Sinceridade para com nossos acertos, sinceridade para com Deus, sinceridade para com as pessoas, sinceridade para com nós mesmos, Pai. E isso é o que culminará naquele tremendo batismo do Espírito Santo. Deus, como eu quero que o Senhor vivifique isso. E me ajuda, Senhor, a seguir essas atitudes. Ajuda esta igreja, ajuda estes irmãos. Não deixa falharmos nisso, Pai. Eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, entrego ao Senhor esta mensagem nesta manhã. E peço que o Senhor avive em nossos corações. Pois assim lhe pedimos, Pai Santo, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho. Conceda isso, Pai, amplia isso em nossos corações, no nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe a todos. Guarda isso no seu coração, irmão, medite nisso, seja sincero e Deus irá te abençoar, amém? Estejamos à tarde aqui no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.